Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz. Olá, muito boa tarde. Nós já estamos no ar com o programa Mais Saúde, aqui pela Rede Mais Record TV. Obrigado pela sua audiência no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira, que você já sabe, sempre entrevistas importantes para a sua qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre transplantes. Além de ser uma referência em transplantes de rim, fígado e córnea, a Santa Casa de Montes Claros se consolida como um dos principais centros transplantadores de tecido musculoesquelético de Minas Gerais. Em 2 anos de funcionamento, o serviço no hospital já atendeu 24 pacientes. Para falar sobre o assunto, eu recebo o ortopedista e traumatologista especialista em cirurgia de joelho, o Dr. Gustavo Rocha, que está aqui do meu lado, e também o Maurício Sérgio, que é superintendente da Santa Casa. Mais uma vez, vocês aqui no programa, obrigado pela participação, né, aqui no nosso Mais Saúde. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. Ótimo. Maurício, de novo, né? Quanto tempo? Depois de alguns dias de descanso, eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelas belas apresentações que têm sido feitas aqui, que tem muito contribuído para a saúde de nossa população. Perfeito. Primeiro eu começo perguntando aqui para o doutor. Doutor, o serviço ainda é novo aqui no norte de Minas, né? Sim, nós estamos hoje com 2 anos, né, de credenciamento. A implantação do serviço ela foi feita, demorou cerca de 6 a 8 meses, quando nós procuramos o doutor Maurício e apresentamos, né, nosso projeto de implantação. Então a Santa Casa ela se preparou para estar recebendo esse serviço novo, comprou equipamentos como ultracongelador que a gente tem aqui para armazenar os tecidos, passamos por várias vistorias do Ministério da Saúde e do MG Transplantes, até que conseguimos assim ter o credenciamento. Hoje nós temos 2 anos já de credenciado. Ótimo. Agora, como que estão acontecendo os transplantes neste período da pandemia? Então, nós conseguimos no primeiro ano realizar um número significativo de transplantes, né? Teve meses que a gente chegou a fazer 4 transplantes. Só que durante a pandemia, como não se sabia sobre a manifestação do Covid pós-mortem, né? Que esses tecidos são de doadores, foi suspenso por alguns meses e nós retomamos há cerca de 1 mês esses transplantes com a maior regularidade. Chamar agora a participação do Maurício. É importante, Rafael, esclarecer à população que as alas do hospital elas são separadas. Então, a população pode ficar segura que nesse período de assistência em que nós ainda estamos atendendo os pacientes de Covid, os pacientes ficam em alas separadas. Mas eu gostaria de pedir ao Dr. Gustavo Rocha, e desde já parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que vem realizando na parte de transplantes musculoesqueléticos, que falasse um pouco para a nossa população, para aqueles que nos assistem, dos ganhos desse serviço para aqueles que passam pelo serviço de transplante musculoesquelético. Então, né, o que a gente observa é que toda vez que se implanta um serviço de transplante, a seriedade, né, de se realizar o transplante, ela exige os planos operativos padrão. Então, toda vez que é implantado um serviço de transplante no hospital, ela regulamenta serviços de saúde, os serviços complementares, igual na Santa Casa nós temos tomografia 24 horas, radiografias 24 horas, que é o setor de imagem. Nós temos também a parte de infectologia, que quando ocorre, tem uma equipe multidisciplinar que trata disso, a resguarda de ter um CTI funcionante. E, mais recente, tivemos também a obtenção do serviço de medicina hiperbárica, que são as câmaras de oxigênio. Então, esse paciente ele tem todo um atendimento global dentro da sua proposta de reabilitação e tratamento, e a instituição transplantadora ela vem agregando esses serviços, né, para melhorar a assistência. O último citado mesmo, a hiperbárica, ela permite que os pacientes se reabilitem mais rápido, ela permite que sejam tratadas feridas operatórias quando dá alguma complicação, ela consegue tratar também as infecções. Então, a segurança para o paciente e para nós profissionais que estamos fazendo cirurgias de alta complexidade. Ou seja, toda essa estrutura é essencial para que o atendimento seja feito com excelência. Exatamente. Os grandes centros no mundo, né, eles são diferenciados em hospitais de trauma 1, 2 e 3. Se você pegar o Hospital Santa Casa, ele vai ser um hospital nível 3. Ele tem
toda a estrutura de trauma para ser atendido, desde o pronto-socorro até o transplante, que é a maior complexidade. Temos a unidade de terapia intensiva, temos equipe multidisciplinar em todas as áreas, o que dá segurança para toda a população. Agora, sobre o número de pacientes já atendidos aqui e que receberam esse tipo de procedimento. Hoje nós estamos com 24 pacientes transplantados. Temos o próximo paciente, que é o 25º, que deve ser feito nessa semana. O tecido já está até armazenado na Santa Casa. Nós não conseguimos fazer mais porque a pandemia nós tivemos que parar. Foi uma recomendação da Associação Brasileira de Transplantes. Mas a gente tem certeza que de agora para frente retomaremos a nossa rotina normal e aumentará o número de beneficiários. É uma boa notícia, né? Mais uma referência do Hospital Santa Casa, não é mesmo, Maurício? Exatamente. Já são feitos outros transplantes de fígado, de rim, de córnea, de medula óssea. Agora o transplante músculo-esquelético completa 2 anos, é um estágio probatório e, como demonstrou excelentes resultados, foi agora definitivamente implantado. E para trazer aí mais uma surpresa para a nossa população, já estamos estudando lá e a um passo do transplante de pâncreas. Então, a Santa Casa demonstrando que é, de fato, uma instituição que traz o que tem de melhor, que busca o que tem de melhor, colocar para toda a população dessa importância do que a gente vem falando, dessa equipe multidisciplinar, dessa estrutura, dessa necessidade de termos essa equipe multidisciplinar. E o doutor Gustavo Rocha, que muito se preparou para isso, poderia passar essa mensagem para a população. A nossa formação, seja ela como profissional de saúde e a implementação de serviço, ela é longa, né? Os profissionais transplantadores, em geral, são profissionais que, para se formar, vão durar aí 11, 12 anos. O colega que está em treinamento para o pâncreas, eu encontro com ele sempre, também em viagens. Então, a gente sabe que não é uma coisa que é feita de hoje para amanhã. É tudo uma história. A gente precisa que os gestores nos entendam, igual o doutor Maurício nos dá essa oportunidade e vai abrindo as portas da instituição. E a estrutura da Santa Casa multidisciplinar faz toda a diferença. Quando você vai tratar principalmente uma complicação, uma deiscência de sutura, uma infecção, uma trombose, não dá para você tratar isso sozinho. Você precisa de um cardiologista, você precisa de um infectologista, você precisa do terapeuta intensivo, né, que é o intensivista, do setor de imagem, discutir a imagem com quem está fazendo ali em tempo real, o radiologista. Então, essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença. A equipe multidisciplinar, ela dá segurança para nós que estamos prestando serviço e ela dá diferença para a população que está sendo atendida. Perfeito. A gente continua falando sobre esse assunto, mas depois do intervalo, não saia daí, é já já. Estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde, recebendo aqui mais uma vez o doutor Gustavo Rocha e também o Maurício Sérgio, superintendente da Santa Casa. Bom, em Minas Gerais existem 4 serviços credenciados pelo Ministério da Saúde como hospital transplantador. E agora a Santa Casa de Montes Claros passa a ser um dos principais centros transplantadores de Minas Gerais. Não é mesmo, Maurício? Exatamente. A Santa Casa já é habilitada para transplante de fígado, de rim, de córnea, de medula óssea e também de músculo esquelético. São 5 tipos de transplantes realizados lá. E são vários pacientes. Mas é importante destacar a excelência dos resultados dos transplantes da Santa Casa de Montes Claros, nos casos em que estamos atuando, que ficam bem acima dos resultados dos demais centros transplantadores. São resultados muito bons, de modo geral, de todos, mas esses nossos aqui eu destaco porque são realizados um nível de qualidade acima da curva que o Brasil traz. Então, é importante a população ter consciência disso. E estamos caminhando para o transplante de pâncreas, então vamos dar mais um passo. A Santa Casa de Montes Claros se estruturando, não é um processo simples, o doutor Gustavo Rocha muito bem colocou, depende de vistoria do Ministério da Saúde, depende de uma série de equipamentos, de estrutura, de equipe multidisciplinar, de profissionais qualificados, especializados. Então, isso faz a diferença nos nossos resultados. Inclusive, qual que é a importância, né, da renovação desse credenciamento? Essa importância
é a qualidade desse serviço. O doutor Gustavo Rocha vai poder nos falar melhor sobre essa manutenção, mas depende de todo um processo, depende de um contexto, de uma conjuntura de ações que são feitas, tanto na parte profissional quanto na parte estrutural. Então, eu pediria ao doutor Gustavo Rocha que nos falasse dessa importância, inclusive de quais os casos são mais indicados para o caso do transplante musculoesquelético. Então, o credenciamento ele é feito um credenciamento provisório, são de 2 anos, né, para qualquer serviço de transplantador. E dentro desses 2 anos, você está em estágio probatório. Você tem que provar que a estrutura funciona, que ela está disponível, que você realizou esses transplantes e o resultado desses transplantes. No nosso caso, nós fizemos 24, não tivemos nenhuma perda de tecido ou de rejeição, muito menos de infecção, mostrando que o serviço é feito bem feito, com excelência e com ótimos resultados. Os pacientes estão aí, eles sempre que podem dão um depoimento, que ficaram satisfeitos de ter sido agraciados, né, pelo tratamento. E no nosso último relatório a gente identificou que nós fizemos 24 transplantes, nosso follow-up, que é o tempo de acompanhamento, foram de 2 anos, e não tivemos nenhuma perda de tecido, muito menos infecção. E eu sei que os índices dos nossos colegas, do transplante de fígado e de rim, também são índices excelentes. A gente sempre trabalha lá na instituição com índices acima do que é regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, você só consegue se recredenciar se você atinge esses índices e se você mantém uma estrutura funcionando adequadamente. Agora, quanto às principais indicações, o que é mais feito são nas cirurgias do joelho. São as reconstruções multiligamentares, que é quando o paciente lesa mais de um ligamento. São nas revisões, que é aquele paciente que já fez uma cirurgia e acabou tendo uma nova lesão. Os tumores ósseos benignos, onde anteriormente era ressecado o tumor e completado com cimento ósseo e tudo, hoje a gente consegue fazer o transplante ósseo. As lesões de cartilagem, que a gente consegue transplantar cartilagem. E também a gente consegue fazer as revisões de prótese, porque geralmente o paciente perde osso ao fazer uma prótese. Agora, sobre o banco de tecidos, como é que ele funciona? Nós temos hoje 2 principais bancos que nos atendem, no Rio de Janeiro e São Paulo. Não dá simplesmente para montar um banco, você precisa de ter uma estrutura direcionada do Ministério da Saúde para fazer as captações e o processamento. O banco de tecidos ele é uma sala limpa, grande, onde é feito o preparo desse tecido, higienizado e feito todos aqueles exames de vírus da HIV, os exames para saber se esse tecido não tem nenhuma doença. E aí, após liberado, eles são enviados para a gente através de transporte aéreo. Maurício? Só para complementar aqui o que o doutor Gustavo disse, a Santa Casa adquiriu o equipamento, então ela recebe esses tecidos quando o doutor Gustavo agenda o transplante. E então, nesse equipamento, nesse freezer que fica lá, que é um equipamento diferenciado, ele fica armazenado até o momento. Então, isso vem do Rio de Janeiro ou vem de São Paulo para ser aqui trabalhado pelo doutor Gustavo Rocha. Perfeito. Bom, quer comentar mais alguma coisa, doutor? Não, só colocando a questão do equipamento, o tecido ele chega armazenado, ele tem até 6 meses para ser utilizado. A gente geralmente não espera isso tudo. Mas ter o preparo e ter esse ultracongelador nos dá muita segurança de trabalho. Tá certo. Esse tipo de cirurgia é um avanço para o norte de Minas e nós esperamos, né, que novas especialidades possam vir aqui para a nossa região. Né? Só para colocar, Rafael, agradecer mais uma vez a oportunidade. Este ano, que é o ano de comemoração de 150 anos da Santa Casa de Montes Claros, nós teremos aí até o final do ano muitas novidades, novas estruturas, novas inaugurações, novos serviços que estão sendo desenvolvidos. Então, o pessoal de casa aí pode acompanhar. Teremos muitas novidades neste ano que nós completamos 150 anos. Obrigado, superintendente, pela sua participação no nosso programa. Obrigado, doutor Gustavo Rocha, também mais uma vez aqui no nosso programa Mais Saúde. Nosso programa fica por aqui. Lembrando, né, estamos sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV, aguardando a sua audiência. Até o nosso próximo programa, eu conto com você. Mais Saúde. Oferecimento Santa Casa Olhos Oftalmo Laser. Ver a vida mais feliz.